é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para justiça. Saber, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão, em que serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. Deixa eu abrir logo um precedente aqui para explicar isso. Tá? Se você não praticar, se você é da lei, não praticar um item da lei, você é culpado por toda a lei. Por isso que você se torna maldito. Entendeu? Pronto. Não vou falar disso, vou falar de outra coisa, mas muitas vezes as pessoas leem isso muito, mas maldito aquele que pratica a obra da lei. Porque se você não praticar um item da lei, você é condenado por toda a lei. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito da promessa. Amém? Senhor, nós te bendizemos, nós te exaltamos, nós glorificamos o teu nome, pela tua palavra que é verdade, pelo teu Espírito que vivifica a tua palavra em nós e que nos conduz em toda a verdade. Nós oramos agora, Senhor, te pedindo: fala conosco, ministra o nosso coração, instrui-nos, revela-nos, Pai, o teu propósito, como nós devemos nos comportar, como nós devemos, Pai, agir. Fala conosco, e em tudo nós daremos a honra, o louvor e a adoração, pois só o Senhor é digno, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. É o caso de Abraão. Qual é o caso de Abraão? Ele teve fé, e isso lhe foi imputado por justiça. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Então Abraão creu quando Deus falou para ele: sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Abraão creu, e isso lhe foi imputado por justiça. Em Gênesis, no capítulo 15, Abraão estava meio duvidoso, e Deus se apresenta a Abraão e diz: Abraão, não temas, eu sou teu grandíssimo galardão. Em outras traduções, o teu galardão será sobremodo grande. Então Abraão vira para Deus: sim, mas o que tu has de me dar? Porque eu já sou avançado em idade e eu não tenho filho, e eu vejo que quem vai ser o herdeiro de tudo que eu tenho é esse estrangeiro, Damasceno Eliezer. E Deus falou: este não será o teu herdeiro, este será, o teu herdeiro será o que vai nascer de Sara, a tua mulher. Mais uma vez a Bíblia diz que Abraão creu, e
isso lhe foi imputado por justiça. Olha só, a fé nos justifica diante de Deus. A fé nos coloca diante de Deus, e Deus olha para nós e diz: a tua fé te justifica, a tua fé te habilita a você viver aquilo que eu tenho reservado. O último versículo que nós lemos diz justamente isso. Vamos ver o 14: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Aqui o Espírito prometido se abrange a toda sorte de promessa. Por quê? Eu já expliquei para vocês. Os papéis na Trindade, eles são bem distintos. O Deus Pai, ele libera a palavra. O Deus Filho cumpre. O texto diz que Jesus Cristo cumpriu toda a lei. Ele cumpre a palavra, ele veio cumprir, ele é o cumprimento de toda a palavra. O Deus Espírito, ele traz à existência a palavra. Lá no início, a palavra do Senhor diz o quê? Que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito Santo pairava sobre as águas, e Deus então falou: haja luz, e houve luz, e o Espírito Santo então se moveu para trazer a existência. Em Ezequiel, a palavra do Senhor assim diz, quando aquele vale de ossos secos estava lá, o que foi que Deus falou para Ezequiel? Profetiza ao Espírito. Então profetizei como me foi mandado, e o Espírito Santo então começou a trazer a existência, a vida sobre aqueles ossos mortos. Amém? Então, o Espírito prometido que nós acabamos de ler aqui, para que recebêssemos o Espírito prometido, isso significa toda a promessa do Senhor, porque Ele é que é responsável por trazer. Não foi Ele que trouxe à existência a promessa, a maior promessa que nós, homens, tínhamos, a promessa do resgate. Não foi Ele que trouxe? A virtude do Altíssimo descerá sobre ti e te cobrirá. Então vai surgir um ente querido, e o nome dele vai ser Jesus. Quem foi que trouxe à existência a promessa do Filho de Deus? O Espírito Santo, porque ele é responsável por trazer à existência a palavra que Deus libera. Então, nós precisamos nos mover pela fé, porque a fé nos garante tudo aquilo que Deus nos prometeu, porque nos tornamos justos. A fé é que, como nós fomos ministrados alguns dias atrás, a fé nos torna agradáveis diante de Deus, e sendo agradáveis, justos e agradáveis diante de Deus, então estamos habilitados a viver milagres, estamos habilitados a viver tudo aquilo que Deus tem reservado. O texto anterior que nós lemos diz isso, que nós estamos habilitados para quê? Para receber o Espírito pela fé, e o quê? E os milagres. Os milagres, o Espírito e os milagres. Então Abraão, ele foi justificado pela fé, e Deus, no texto que nós acabamos de ler aqui, diz que o justo tem que viver pela fé. E o que é fé? É a certeza do que eu não vejo e a convicção daquilo que eu estou esperando. Então, o justo vive pela fé. Vamos de novo para Hebreus. E Deus não se agrada daqueles que retrocedem, porque os que retrocedem para a perdição. Nós somos aqueles que avançam em direção à promessa, porque temos fé. O justo vive pela fé. E eu vim ministrar a tua vida nessa noite a respeito de alguns homens de Deus que se posicionaram
em fé, a despeito do panorama, a despeito da situação que estava diante deles. E o que aconteceu com eles? Eles viveram milagres, porque tiveram fé, a despeito de tudo que os cercava. E nós precisamos nos mover nessa dimensão espiritual. Nós precisamos confiar em Deus. O salmo que nós lemos diz justamente isso. Você sabe como é o título desse salmo? O Salmo 125? Sabe como é o título desse salmo? Fé inabalável. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. O que é confiar? É ter fé, que não se abala, mas permanece para sempre. Lá adiante diz: o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze bem ao Senhor aos que são bons e retos de coração, ou seja, justos que têm fé. Amém? Então nós vamos ministrar hoje aqui, seremos ministrados hoje a respeito de posicionamentos de fé que nós precisamos tomar para viver aquilo que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado. Bom, se o olho não pode ver, se o ouvido não pode ouvir, se o coração humano não pode receber, como é que nós vamos viver? Pela fé. Pela fé. Só pela fé. E o interessante desse texto é que já está preparado. Fala isso para a pessoa que está aqui lá. Já está preparado. Deus não vai preparar. Já está preparado. Nós só precisamos ter fé. Quando Deus chamou Abraão e disse: sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai e vai para o lugar que eu te mostrarei, Deus já tinha a terra preparada. Já estava tudo preparado. Abraão era avançado em dias, Sara era estéril, mas já estava preparado o milagre para que Sara pudesse gerar. Já estava tudo preparado. Ele só precisava crer, ele só precisava ter fé para viver aquilo que Deus já preparou. Fala isso para a pessoa que você só precisa ter fé para viver aquilo que Deus já preparou. Aleluia. Nós cantamos aqui, para aplaudir se você quiser. Nós cantamos aqui um louvor que faz citação de Abacuque capítulo 3. Diz o que? Ainda que a figueira não floresça, ainda que o fruto da oliveira minta, ainda que não hajam vaca nos currais, ainda que as ovelhas fujam do aprisco, eu contudo me gloriarei no Deus da minha salvação, porque só Ele me faz andar altaneiramente. Nesse mesmo livro, no capítulo 2, no versículo 4, tem essa mesma expressão de Gálatas capítulo 3. Meu justo viverá pela fé. Abacuque capítulo 2, versículo 4. Meu justo viverá pela fé. A despeito do que está diante de você, a figueira não vai florescer, o fruto da oliveira vai mentir, as vacas vão fugir do curral, as ovelhas não estarão no aprisco. Eu, contudo, continuo tendo fé. E aí entra o que nós cantamos também. Deus me deu, Ele pode tirar na hora que Ele quiser. Porque da mesma forma que Ele me deu, Ele pode tirar. E da mesma forma que Ele tirou, Ele pode me dar de novo. Meu justo não vive pelo que tem. Meu justo não vive pelo que conquistou. Meu justo vive pela fé. Não foi isso que aconteceu com Jó?
Deus deu, Deus tirou, ele não depositou o seu coração naquilo que ele tinha, vivia pela fé, e o que aconteceu? Deus deu de volta para ele porção dobrada, porque nós precisamos viver pela fé. Amém? Viver pela fé, em nome de Jesus. A primeira pessoa que eu quero falar para você é a viúva de Sarepta. Ela vivia um quadro de total fracasso, ou de expectativa de fracasso. Ela mesma declarou com seus próprios lábios. O que ela disse? Eu tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, vou fazer um bolo para mim e para meu filho. Comeremos e ela não tinha nenhuma expectativa ou perspectiva de vida, de vitória ou de mudança de sorte. Não tinha. Mas ela ouviu uma palavra. Elias disse: bem, entra na tua casa, faz como você falou, mas antes de você comer, traz para mim. E eu te afirmo, segundo a palavra de Deus que está na minha boca, que não vai acabar a farinha da panela e não vai esgotar o azeite na botija. Foi ela e fez conforme Elias falou. E o que diz a palavra? Da panela a farinha não acabou e da botija o azeite não esgotou, segundo a palavra de Deus na boca de Elias. Amém? Então, qual o primeiro posicionamento de fé que nos faz viver o que Deus tem preparado para nós? Porque Deus já tinha preparado o milagre tanto para Elias quanto para aquela viúva. Já estava preparado ou não? Já. Subiu ao coração daquela mulher antes de Elias chegar? Não. Ela ouviu alguma coisa antes de Elias chegar? Não. Ela viu alguma coisa antes de Elias chegar? Não. Mas quando Elias chegou e ela recebeu uma palavra, o coração dela se encheu de fé. E ela passou a enxergar o milagre. Ela ouviu, melhor, vamos pelo início. Ela ouviu no milagre que a farinha não ia acabar, que o azeite não ia esgotar. Ela ouviu nos lábios de Elias. Ela começou a enxergar o que ela ouviu e subiu ao coração dela. Amém? Então a primeira coisa que demonstra que nós vivemos pela fé é quando somos capazes de mudar os nossos posicionamentos embaixo de uma direção de Deus. Porque qual era o posicionamento daquela mulher? Qual era o posicionamento determinado por ela? Vou fazer um bolo, comerei eu e meu filho e morreremos. Irmãos, o evangelho que muitos querem pregar hoje, esse milagre não se aplica mais. Esse milagre ficaria inviável na vida de muitas pessoas hoje. Porque vai dizer que o profeta está explorando, vai dizer que o profeta isso, que o profeta aquilo, que o profeta aquilo outro. Primeiro, para você, se a mulher está perto de morrer, como é que vai fazer um bolo para o profeta? Isso
Não tem cabimento. Só que Deus já tinha preparado o milagre para aquela mulher. E para você viver milagres, você precisa estar disposto a mudar de atitude embaixo de uma palavra do Deus vivo. Isso demonstra que você vive pela fé, está habilitado para viver milagres. Não foi isso que aconteceu com Isaac? Isaac queria ir para o Egito, já estava determinado em seu coração que ele iria para o Egito. E Deus falou: não desça ao Egito. Deus foi categórico: não desça ao Egito. Vai para o lugar que eu te mostrarei. Isaac então foi, se avistou com Abimeleque em Gerar. E Deus então manifestou a glória dele sobre a vida de Isaac, numa terra que estava vivendo uma seca violenta. Isaac prosperou, ficou riquíssimo, diz a palavra do Senhor, porque ele foi capaz de mudar o seu posicionamento embaixo de uma direção que Deus lhe havia dado. Viver pela fé é ter capacidade de mudar os seus posicionamentos. Não foi isso que Jesus Cristo fez com os discípulos? A partir de hoje vocês não serão mais pescadores de peixes, vocês agora serão pescadores de... Eles mudaram, eles lançaram a rede, deixaram a rede de lado, mudaram seus posicionamentos. Eliseu estava trabalhando com uma junta de bois. Elias chegou. Ele disse: não deixa eu me despedir do meu pai e da minha mãe. Elias disse: vai e volta, porque você já sabe o que aconteceu com você. Mudar posicionamentos embaixo de uma direção de Deus, isso prova que você vive pela fé. Amém? Porque os meus pensamentos não são os teus pensamentos, os meus caminhos não são os teus caminhos. Assim como o céu está distante da terra, assim são os meus pensamentos em relação aos teus pensamentos e os meus caminhos em relação aos teus caminhos. Mas a minha palavra não volta para mim vazia, sem antes cumprir o que a designei. Então existe uma palavra, se existe uma palavra de Deus na tua vida que é contrária até aquilo que você quer fazer, faça, porque Deus vai te abençoar e Deus vai derramar milagres sobre a tua vida em nome de Jesus. O justo que vive pela fé é isso. Por isso diz lá em Hebreus: meu justo porém vive pela fé, se ele retroceder, minha alma não se compraz. Retroceder de quê? Retroceder na condição de fé. Lembra de Pedro? Ele estava andando sobre, ele prestou atenção no, o coração dele retrocedeu. E o que aconteceu? Ele afundou. E Jesus Cristo, quando o pegou, disse: homem de pequena fé, de pouca fé, por que você duvidou? Então, esteja disposto a mudar os teus posicionamentos embaixo de uma direção do Senhor. Aí você se habilita a viver milagres em nome de Jesus Cristo. Amém? Segundo lugar, em Números no capítulo 14, nos conta a história de Josué e Caleb, que enfrentou uma multidão inteira. Pegarem pedras para o apedrejar, porque eles queriam viver pela fé.
E viver pela fé, na maioria das vezes, ou muitas vezes na tua vida, vai ser contrário a tudo que as pessoas em volta de você, às vezes, acreditam. Viver pela fé é justamente não andar segundo a opinião dos outros. Sabe? Maria vai com as outras. Sabe aquela conversinha da sua mãe? Ah, mas todo mundo faz, mas você não é? Você não é todo mundo. 1 Pedro, nós citamos aqui, capítulo 2, versículo 9, diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva minha, que eu chamei das trevas para minha maravilhosa luz, a fim de anunciar que há virtudes no meu reino. Então nós fomos chamados para impactar, nós somos chamados para influenciar e não sermos influenciados. Josué e Caleb estavam diante de uma multidão e o coro era só um: não podemos subir na terra, não podemos conquistar a terra, lá tem gigantes, a terra devora os seus moradores. E Josué e Caleb se levantou no meio do povo e disse: eia, subamos e possuamos a terra em herança. Não sejam rebeldes contra o Senhor. Viver pela fé é justamente essa condição. É bater de frente, muitas vezes, com uma multidão que não acredita no que Deus falou para você. Vai chamar você de louco, vai chamar você de fanático, vai chamar você de um monte de coisa. Mas aquilo que Deus falou para você, Ele garante. Aquilo que Deus falou para você, Ele garante. E o que Deus falou a respeito de Caleb? Toda essa geração vai cair a espada, salvo o meu servo Caleb, porque nele houve um espírito diferente e perseverou em mim seguir. Toda uma multidão foi sentenciada à morte, exceto Caleb e Josué. Mas até no texto, o texto não faz menção de Josué, porque Josué já era o sucessor de Moisés. O texto só faz menção de Caleb: salvo o meu servo Caleb, porque nele houve um espírito diferente e perseverou em mim, Senhor. Viver pela fé é viver não se importando com a opinião dos outros. Viver pela fé é viver se importando, guiado por aquilo que Deus te fala. Essa é a dinâmica daquele que vive por fé. Porque Deus, Ele vela sobre a palavra dele para cumprir. Os céus e a terra vão passar, mas a palavra do Senhor não passa. Porque você pode se mover de forma contrária a uma multidão inteira. Sabe por quê? Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa.
Se ele falou, ele cumpre. Se ele prometeu, ninguém, absolutamente ninguém, pode revogar. É isso que diz lá em Números capítulo 23. Porque a maioria só conhece o início do versículo. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas esse versículo conclui assim: se ele prometeu, ele cumpre. Se ele falou, ninguém revoga. Absolutamente ninguém. O inferno não revoga, o vizinho não revoga, o presidente não revoga, o prefeito não revoga, o pai de santo não revoga. Ninguém revoga. O diabo não revoga, os demônios não revogam o que Deus falou. Então é por isso que você tem que viver pela fé, porque ele vela sobre a palavra dele para cumprir, e ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele falou, ele cumpre. Nenhuma das boas palavras do Senhor cai por terra. Nem uma. Nem uma. De Gênesis a Apocalipse, todas as palavras do Senhor vão se cumprir. Então você pode viver pela fé, a despeito do que a multidão pensa. Eu já falei aqui. E esse episódio ele é muito peculiar e muito importante para que nós possamos nos mover numa dimensão de fé que vai chocar muita gente. Porque foram escolhidos 12 homens para ir olhar a terra. E esses homens não eram homens pequenos, não eram homens incapazes, não eram homens fracos, eram os cabeças de cada tribo. Ou seja, eram homens de destaque de cada tribo. Então Moisés disse: vai espiar a terra. E foram esses homens, chegando lá, se viram como pequenos, se viram como gafanhotos, e chegaram no meio do arraial e começaram a infamar a terra, a difamar a terra que Deus falou que mandava leite e mel. Ou seja, eles estavam dizendo que Deus era mentiroso. Porque se eles começaram a difamar a terra, como é que Deus chamava a terra? Terra que manda leite e mel. Que vocês vão beber o mel a fartar, que vocês vão comer de figues, de isso e daquilo outro. A água tem à vontade, água de ribeiros. Aí eles chegam e dizem: não, começaram a infamar a terra, começaram a difamar a terra. Eles estavam dizendo o quê? Tudo que Deus falou. E preste atenção, quando eles chegaram, eles disseram assim: não, a terra pelo meio da qual nós passamos realmente é uma terra boa. Lá vimos os filhos de Anak, os amorreus habitam à beira do mar, e aí começaram. Mas quando nós vimos lá Anak, os filhos de Anak eram homens de grandes estaturas, e nós nos víamos diante dele como gafanhotos, e eles nos viam como gafanhotos. Aí Josué e Caleb, principalmente, opa, não é assim não, nós vamos subir, nós vamos conquistar a terra é boa. Aí eles mudam o discurso, eles começam a difamar a terra, só para ter razão naquilo que eles estavam falando. Ou seja, estavam dizendo que Deus era mentiroso. O que tem de gente infamando a terra, o que tem de gente dizendo que aquilo que Deus prometeu você não é capaz de viver, que é loucura, que é fanatismo, e você não pode acreditar.
voz de Deus. Se Deus falou com você, não importa o que os outros falem, não importa o que a maioria está acreditando, até dentro da igreja. Eu já contei essa história para vocês, vou contar de novo. Quando eu decidi fazer o curso de pastores, uma pessoa, meu amigo, mas pensa um amigo que eu tinha, ele já era até mais velho do que eu, ele deve ter uns 20 anos a mais do que eu. Era uma pessoa que admirava muito e amigo. Ele estava saindo de uma Santa Ceia, ali no Politeano. Eu me lembro daquele viaduto ali, São Raimundo. Eu falei para ele: estou indo para São Paulo fazer um curso de pastores. Ele virou para mim e disse: você, quero ver você voltar como pastor, você não vai aguentar. Eu virei para ele e disse: Delmiro, eu só volto de lá pastor, você vai ver. Ele disse: lá os bispos apertam que você nem sabe. Eu disse: eu só volto de lá pastor. E como eu já falei para vocês, para a honra e glória do Senhor, dos 5 que foram comigo, eu fui o primeiro a assumir igreja aqui em Salvador. Amém, glória a Deus. Amém? E ele era meu amigo. A despeito daquilo que as pessoas pensam, a despeito daquilo que o coro dos derrotistas falam, se Deus falou com você, creia, meu justo vive pela fé. Quando Davi resolveu lutar com Golias, o que disseram para ele seus irmãos? Sai daqui! Por que você deixou aquelas poucas ovelhas? Seu enxerido. Quando ele falou com Saul, Saul disse: contra esse filisteu você não pode ir, porque ele já é um homem velho de guerra e você é um menino. Contra ele você não pode ir. Davi disse: eu vou. E todo mundo ali com certeza dizia para Davi: não vá, nós somos guerreiros aqui, não vamos. Imagine você que nunca pegou uma espada, mas aquilo que Deus falou ao coração de Davi, ninguém poderia tirar. Meu justo vive pela fé. Você precisa viver pela fé, a despeito daquilo que as pessoas falam. Amém? Terceiro personagem que eu quero falar, nós cantamos sobre ele hoje, Jó. Algum tempo atrás eu estava ministrando aqui, eu falei para vocês, quando José foi jogado no fundo do poço, ele estava sendo derrotado? Quando ele foi vendido como escravo, ele estava sendo derrotado? Não. Quando ele foi caluniado, foi parar na cadeia, ele estava sendo derrotado? Não. Simplesmente era o processo pelo meio do qual ele precisava passar para viver aquilo que Deus tinha reservado para ele. José não estava sendo derrotado, ele estava em rota de colisão com o seu milagre. Jó não estava sendo derrotado quando perdeu tudo. Ali foi algo que o próprio Deus estabeleceu para dar dupla honra a Jó. Você pode ter certeza. Então, a despeito do que você está vivendo agora, da condição que você está vivendo agora, está tudo bagunçado, tudo faltando, a figueira não floresce, o fruto da oliveira
rapidamente, as vacas fugiram do curral, as ovelhas não estão no aprisco. A despeito de tudo isso, se Deus te fez uma promessa, viva a despeito do que você está vivendo. Você não é o que você está vivendo, você é o que Deus te prometeu. Por isso, Abacuque ele diz: ainda que a figueira não floresça, ainda que o fruto da oliveira minta, ainda que não haja vaca nos currais, ainda que as ovelhas fujam do aprisco, eu contudo me gloriarei no Deus da minha salvação, porque só Ele me faz andar altaneiramente. Você não é o que você está vivendo, você é o que Deus te prometeu. O texto que eu falei de Gênesis capítulo 15 ilustra muito o que eu vou falar agora, porque Deus chama Abraão e diz: Abraão, não temas, eu sou o teu grandíssimo galardão. Aí a conversa se desenrola e Deus fala para Abraão: a tua descendência será peregrina em terra alheia, e lá serão escravizados por 400 anos. Depois da quarta geração, eles voltarão para cá e tomarão posse dessa terra, porque a medida do pecado dos amorreus não transbordou ainda. Deus é demais, irmãos. Deus, ele é sensacional, porque quando Deus faz essa promessa a Abraão, aquela terra era praticamente inabitada. Deus faz projeção para 400 anos, sabe que depois de 400 anos aquela terra vai estar habitada, os cananeus vão estar habitando ali, e a descendência de Abraão vai lá para conquistar. Mas antes disso, o que é que Deus faz? Leva a descendência de Abraão para passar 400 anos em escravidão. Foi Deus que determinou a escravidão do seu povo. Como eu falei alguns dias atrás, terminou a escravidão. 400 anos de escravidão, Deus nos liberta, eles passam o mar, aí eles começam a se alegrar, nós vamos para a terra da promessa. Aí Deus os leva para o deserto. Em Deuteronômio no capítulo 8, Deus disse: eu te fiz passar por esse deserto de serpentes abrasadoras. Eu te humilhei, eu fiz você ter fome, para saber o que tinha no teu coração, para depois te fazer habitar na terra que eu te prometi. Então, aquele povo não era escravo, aquele povo não estava desamparado no deserto. Você não é o que você está vivendo agora, você é o que Deus falou que você é. Meu justo vive pela fé. Ah, mas José era escravo. Ah, mas José era prisioneiro. Não, José era o que Deus havia prometido para ele, que ele iria exercer autoridade sobre todos os seus irmãos. Você não é o que você está vivendo agora, você é o que Deus te prometeu. E você precisa acreditar nisso. Não deixe ninguém, a despeito do que você... Ah, mas você não recebe, por que você está passando por isso? Porque a quem muito é dado, muito é requerido. E Deus me deu muito, então está requerendo muito. Porque as pessoas só pensam, depois que conquista, Deus me deu muito, então agora ele vai... Não. Deus já te deu quando prometeu. Então ele vai requerer muito. É aquilo que eu falo, para você comprar um Big, quanto é que você gasta para comprar um Big? Hã? Um real é caro. Um Big deve estar com uns 50 centavos e olha lá. Agora você vai na Cacau Show comprar um bombom, a menina foi lá no dia da mulher comprar um bombom e uma folha, 30 conto. Um
bombom minúsculo, 30 conto. O que é um Big Big? A gente falava, isso eu quero é R$1 de Big Big. E R$1 de Big Big vinha Big Big para danar. Dava Big Big para danar. Então, se você quer um Big Big, para o teu dia de trabalho não representa nada. O que representa? Você pegar, vai, 50 centavos e dar um Big Big no teu dia de trabalho, não representa nada. Mas, por exemplo, vou dar um salto aqui, tá? Vai chegar a Páscoa aí, não estou influenciando vocês a comprar nada. Mas você quer uma coluna pascal da Cacau Show, você quer uma coluna pascal da Copenhague. Ah, meu filho, aí você vai ter que gastar pelo menos uns 150. Já pesa mais no teu dia de trabalho. Se você ganha um salário mínimo, irmão, são 2 dias de trabalho. Então, aquele muito é dado. Se você quer um Big Big, não requer nada. No teu dia de trabalho, não quer um Big Big. Agora, se você quer uma coluna pascal da Copenhague, aí requer muito. Aí são 2 dias de trabalho. Se você quer um salário mínimo. Então, aqui muito é dado, muito é requerido. Então, você não é o que você está vivendo hoje. Você é o que Deus te prometeu. O fundo musical que o Diácono Emanuel colocou aqui, a música Fé, tem uma estrofe que diz assim: já me enxergo no milagre que eu sei que vou viver. O que é isso? Viver pela fé. Você não é o que você está vivendo hoje. Você é o que Deus te prometeu. Então, a despeito do que você está vivendo, aquele povo não era escravo no Egito. Aquele povo era herdeiro de uma terra que manava leite e mel. E é assim que eles tinham que entender: nós não somos escravos, nós somos herdeiros de uma terra que mana leite e mel. Sabe qual é o maior barato dessa situação, irmãos? Deles estarem no Egito como escravos, é que eles estavam construindo cidades para Faraó. Estavam dando tudo danado, né? Foi, não foi? Mas tinha gente construindo cidades para eles lá. Olha como Deus trabalha. E Deus fala: vocês vão comer de vinhas que vocês não plantaram, vocês vão habitar em casa que vocês não edificaram. Talvez hoje você esteja cortando um dobrado para conquistar algo e não conquista. É porque tem gente trabalhando para você. Você pode ter certeza disso. Se você crê, você não é o que você está vivendo hoje. Você é o que Deus te prometeu. Amém? Em Provérbios diz: como imagina o homem na sua alma, assim ele é. É por isso que quando chega uma enfermidade no meu corpo, eu não aceito me chamar de enfermo. Porque como eu me imagino na minha alma, assim eu sou. É por isso que eu não vou para o médico. Porque eu me enxergo como
curado. O médico não vai me dizer nada que eu já não saiba. Vou dizer de novo. O médico não vai me dizer nada que eu já não saiba. E tudo que ele falar não é mais importante do que Deus já me falou. Pelas pisaduras de Jesus, eu já fui sarado. O médico não vai me dizer nada que eu já não sei. Por exemplo, há um tempo atrás eu falei para vocês que estava com a dor aqui, há muito tempo, tem uns 2 anos, né? Rapaz, e dá umas pontadas aqui, ficou ó. Eu pensava, será que era apendicite? Será que é diverticulite? Dá duas, não é apendicite, é diverticulite. Dá duas. Aí o médico quer dizer o quê? O que é que o médico quer dizer? Rapaz, pelo sintoma que você tem aí é apendicite ou diverticulite. Ela sabia. Aí não, você vai ter que passar por uma cirurgia. Você vai ter que arrancar o apêndice, ou então você vai ter que fazer uma cirurgia para remover caroços. O que é a diverticulite? São resíduos de comida que fica nos divertículos. Aí infecciona. Arroz, essas coisinhas pequenas que ficam. Entendeu? Ele ia dizer o quê? É exatamente o que eu já sei. Mas nos passa pela. Eu conheço a pessoa que passou. Mas aí eu já tenho determinada minha cura. Pelas pesaduras do seu Jesus, eu já fui sarado. Ele vai querer que eu passe por uma cirurgia. Mas eu não sou aquilo que eu estou vivendo. Eu sou aquilo que Deus falou que eu sou. Curado. Ah, mas por que a enfermidade chegou? Chegou para a glória de Deus. Chegou somente para a glória de Deus. E como diz lá aquela brincadeira, esse rostinho aqui que mamãe beijou, ninguém bate. Ó, e esse corpinho que pertence a Deus, médico nenhum toca a mão. Ah, pastor, o senhor é muito, é o que eu falei há alguns minutos atrás. Eu não me importo se você acredita como eu, se você vai achar que eu sou louco, que eu sou fanático. Aquilo que Deus falou para mim é o suficiente. E não vou. E Deus tem me dado provas inúmeras de que eu não preciso ir lá. Amém? Então, em nome de Jesus, em nome de Jesus, a despeito do que você está vivendo, creia naquilo que Deus te falou. Pastor, mas está dando tudo errado. Tudo que eu faço dá errado. Tudo que eu faço é um problema. É uma dor de cabeça. Parece que, como eu já falei para você, parece ao contrário do Salmo 91. O Salmo do 91 é: 1000 caem ao meu lado, 10.000 à minha direita. Eu sou o contrário. 1000 é abençoado do meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não sou atingido. José talvez pensasse assim: meus irmãos estão lá, talvez, e eu estou aqui como escravo. Mas ele só estava num processo.
sonho, Jacó teve a interpretação. Ele disse: então, eu, a tua mãe e os teus irmãos vamos nos prostrar diante de ti. A interpretação do sonho de Jacó foi errada, porque Raquel já tinha morrido. Como é que Raquel poderia se prostrar diante dele? De José, se Raquel tinha morrido. E Raquel era a mãe de José. Na verdade, Deus estava falando de duas nações. E de todas as nações, mas de duas nações em especial. A nação do Egito toda se prostrando diante dele, porque Faraó disse: ninguém levanta o pé do lugar sem que José diga o que deve fazer. Ou seja, todo o Egito devia obediência a José, a tal ponto que Faraó: eu só tenho mais autoridade do que José quando eu estiver sentado no trono. Quando eu estiver sentado no trono, eu tenho mais autoridade do que ele. Agora, fora do trono, se eu estiver fora do trono, José tem mais autoridade do que eu. E a outra nação era a nação de Israel, porque os descendentes de Israel já eram determinados como nação. Eles chegaram lá com 70 almas, então eles já eram considerados uma nação. Deus já tinha dito que eles seriam uma nação. Então duas nações se prostraram, e o mundo inteiro, na verdade, o mundo inteiro da época via e comprava e tinha e devia obediência a José. O sol, a lua e as estrelas. Não era Jacó e a mulher, eram duas nações e o mundo inteiro. Você não é o que você está vivendo, você é aquilo que Deus te prometeu, e você precisa acreditar nisso. Nós precisamos acreditar nisso. Eu não sei como os israelitas, as casas que eles viviam no Egito, eu sei que eles viviam em tendas no deserto, e todo mundo zoava da cara deles. Eles habitam em tendas, mas tinham casas construídas para eles morarem na terra. Você não é o que você está vivendo agora, você é aquilo que Deus te prometeu. Menina dos olhos de Deus, vaso escolhido. Povo de propriedade exclusiva do Deus vivo, nação santa, sacerdócio real. É isso que nós somos. Você sabe o que significa você fazer parte desse povo, nação eleita? Esse texto está em 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo, ou no capítulo 2, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, mas esse texto é uma repetição de Deuteronômio. Esse texto está em Deuteronômio, falando do judeu. Vocês são povo de propriedade exclusiva minha, nação santa para mim. Assim como Deus falou para a igreja através de Pedro que nós somos, Deus também falou para os judeus quando eles estavam no deserto: vocês são um povo de propriedade exclusiva minha, uma nação santa, separada. Você sabe o que significa fazermos parte da nação cujo Deus é o Rei, cujo Deus é o Senhor? Você não é aquilo que você está vivendo,
Você é aquilo que Deus te prometeu. Fala isso para a pessoa. Você não é aquilo que você está vivendo. Você é aquilo que Deus te prometeu. Amém? Isso, né? Palavra para te incentivar. Isso não é palavra de autoajuda. Isso não é palavra para te... Não. Isso é a verdade de Deus. Nós somos aquilo que Deus nos prometeu que somos. Porque o justo vive pela fé. O justo vive pela fé. Foi isso que Davi falou para Golias. Davi falou o quê? Eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Você tem afrontado o exército do Deus vivo. E eu já falei para você, sabe qual era a diferença de Davi para todos aqueles homens? Sabe qual era? É que Davi, quando chegou diante de Golias, ele viu um homem só. Era gigante? Era, mas ele viu um homem só. E sabe o que Davi pensou? Está escrito que um de nós persegue a 1000. Bom, eu só vou começar a temer se tiver 1001 para vir contra mim. Porque se tiver 1000, ainda está dentro da promessa do Senhor. Eu vou partir para cima dele. Ah, pastor, isso é impossível. Um homem lutar com 1000. Em 1 Samuel, no capítulo 23, se eu não me engano, diz que um homem de Israel lutou contra 800 e venceu. Para você saber que Deus prometeu e cumpre. Um só resistiu a 800 e venceu. Se eu não me engano, é 1 Samuel, capítulo 23 ou 25. Os valentes de Davi. Outro defendeu o campo de lentilha sozinho contra o exército. São os 3 valentes de Davi, os 3 primeiros valentes de Davi. Então Davi, quando viu, disse: você não está lidando com uma pessoa comum, não. Você me vê como pequeno, mas eu me enxergo como Deus falou. Eu tenho autoridade para perseguir a 1000 de vocês. Achou ele? Valente Davi, 1 Samuel capítulo 23. Talvez seja 2 Samuel. Um desses dois, ou 2 Samuel, o 23 ou 25. Mas amém. Depois a gente bota no grupo aí. Amém? Você não é aquilo que você está vivendo. Você é aquilo que Deus te prometeu. Vamos ficar de pé? Essa é a palavra do Senhor para a tua vida. 2 Samuel capítulo 23 ou 25? Pois é. Então eu me enganei no livro também. Quer dizer, eu me enganei no livro. Era tudo segundo, mas o capítulo estava certo. Comece a olhar embaixo dessa palavra. Comece a olhar embaixo dessa palavra em nome de Jesus Cristo. A despeito daquilo que talvez você esteja vivendo, a despeito talvez dos aparentes fracassos que você está vivendo, se você está embaixo da promessa do Senhor, então isso só é o meio pelo qual Deus determinou para você alcançar aquilo que Ele te prometeu. Em nome de Jesus Cristo, não retroceda.